Graça e paz, povo de Deus. É um prazer para nós aqui do Teolosofando estar com vocês para mais um dos nossos encontros semanais. Louvamos a Deus por estes momentos de qualidade que estamos construindo juntos aqui no canal. Na continuidade do nosso estudo sobre o livro de Jó e o problema do sofrimento humano, hoje iremos nos debruçar sobre os discursos de Bildade, o segundo amigo de Jó a falar. Para tanto, eu quero lhe convidar a tomarmos novamente a leitura do texto que está nos servindo como base, Jó, capítulo 2, versículo 11 ao versículo de número 13. Vai aparecer para você aí na transição, mas fique à vontade para acompanhar também a leitura na sua Bíblia. Jó, capítulo de número 2, versículo 11 a seguir, vai nos dizer assim: Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Mas afinal, quem foi Bildade? A exemplo de Elifas, não temos muitas informações de quem foi Bildade. Mas o teólogo Adam Clarke, ele vai observar que há uma suposição de que Bildade seria descendente de Suá, um dos filhos de Abraão, com Quetura, que morava na Arábia, também chamada de Terra Oriental, segundo a referência de Gênesis, capítulo de número 25. A teologia de Bildade, embora se movendo em eixos diferentes da teologia de Elifas, demonstra possuir a mesma direção. Bildade defende um tipo de justiça retributiva, que tem como consequência final a recompensa dos bons e o castigo dos maus. Para Bildade, se há sofrimento, há pecado. Portanto, por não conhecer os desígnios do coração do Eterno e o concílio entre Deus e Satanás, registrado nos capítulos iniciais do livro de Jó, Bildade o julga, afirmando que o patriarca estava sendo punido por algum pecado. E segundo o amigo, as palavras de Jó não passariam de vento. Esta teologia é falha, uma vez que a Bíblia nos prova que nem sempre o sofrimento está associado a pecados. E eu quero tomar como exemplo o paralítico do tanque de Betesda, como também, posteriormente, o cego que foi curado por Jesus, o cego de nascença. Acompanhe conosco a leitura que vai estar aparecendo para você na tela, de João capítulo 5, versículo 14, que nos diz: Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esta é referência acerca do paralítico do tanque de Betesda. Mas acompanhe conosco a leitura sobre o cego de nascença. João, capítulo 9, versículo 2 e 3 vai nos dizer: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então observe, no primeiro exemplo, o texto nos dá a entender que aquele paralítico estava naquela condição por causa do pecado. Atenção, não é por causa de um pecado específico, mas por causa do pecado. No segundo exemplo, aquele cego havia nascido naquela condição para que o nome de Deus fosse glorificado na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos dois exemplos distintos. O primeiro exemplo, o paralítico do tanque de Betesda, estava naquela condição por causa do pecado. Na sequência, nós temos o exemplo do cego de nascença, que ele nasceu naquela situação para que o nome de Deus fosse glorificado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Portanto, nós já temos aqui indícios que a teologia de Bildade era uma teologia falha. Na sequência, eu quero lhe convidar a observar o seguinte tema: a teologia de Bildade é aparentemente correta, mas com aplicação errada. Acompanhe conosco a leitura de Jó, capítulo 8, versículo 3, que diz: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bildade estabelece um discurso com uma boa base teológica. De fato, Deus é santo e justo e jamais perverteria o juízo, deixando-se corromper. Porém, o mesmo Deus que é justo e justificador também é amor e misericordioso. Bildade concentra-se apenas em alguns dos atributos divinos. Não levou em consideração a bondade e a misericórdia. Sem dúvida, Deus é justo, mas também é amor e rico em misericórdia. E eu quero lhe convidar a observar estes atributos de Deus. Primeiramente, o atributo do juízo e justiça. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, vai nos dizer: ele é rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Portanto, nós estamos observando aqui que entre os atributos de Deus, nós encontramos o juízo e a justiça. Salmos de número 9, verso 8 nos diz: ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. E em Salmo de número 33, verso 5, o salmista contribui: ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Já ficou claro que dentre os atributos divinos, justiça e juízo são encontrados. Mas também nós temos o amor e a misericórdia de Deus. Se por um lado nós temos os atributos de Deus, justiça e juízo, por outro nós temos o amor e a misericórdia. E eu quero lhe convidar à leitura. 1 João capítulo 4, versículo 16, o texto prossegue dizendo: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. A referência de 1 João capítulo 4, versículo 16, nós encontramos o atributo da amabilidade de Deus. Salmos de número 136, verso 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, atributo da bondade, porque o seu amor dura
para sempre, atributo da amabilidade. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A base da teologia de Bildade estava certa. Deus é justo e ama a justiça. Mas este mesmo Deus, que é justo e ama a justiça, também é amor e derrama da sua misericórdia. E conforme a referência de Efésios, capítulo 4, Deus também derrama sobre nós a sua graça. E pela graça sois salvos. Portanto, a teologia de Bildade tem uma boa base, porém a sua aplicação está errada. O segundo tema que eu quero convidá-los para observarmos: no sofrimento humano, há efeito sem causa? Acompanhe conosco a leitura de Jó, capítulo 8, versículo 4, quando o texto diz: se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. O argumento do amigo de Jó é que se teus filhos mereciam morrer, pois pecaram contra Deus. Portanto, o pecado recebe o seu próprio castigo, a morte, segundo a teologia de Bildade. O que ele está afirmando a Jó é que se Deus enviou o sofrimento, é porque deve haver um pecado que o faça merecer. Logo, uma teologia de causa e efeito, ou seja, uma teologia baseada na meritocracia. E ele continua dizendo no versículo 5 e versículo 6, quando ele diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O enfoque da teologia de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Mas eu lhe afirmo que o homem diante de Deus só é justificado pela graça. E eu quero lhe convidar a fazermos a seguinte leitura: Romanos capítulo 3, versículo 23 e 25, e posteriormente Romanos capítulo 6, versículo 23, e o texto prossegue dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, teologia da depravação total da raça humana, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, teologia da justificação pela fé e graça divina. Observe que o ser humano só é justificado mediante a fé pela obra redentora de Jesus Cristo e não por mérito próprio. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Teologia da graça. Eu costumo dizer que por mérito merecíamos o inferno, mas pela graça recebemos os céus mediante a obra redentora de Jesus Cristo. Portanto, Bildade estava errado na sua teologia meritória.
O homem só pode ser justificado pela fé mediante a obra redentora de Jesus Cristo. O terceiro tema que vale a pena ser destacado na teologia de Bildade é o seu tradicionalismo. Acompanhe conosco a leitura de Jó, capítulo 8, versículo 8 a seguir. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquisição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram, e do seu coração não tiraram razões? A pergunta de Bildade a Jó é: o que os antigos têm a dizer sobre isso? Eu não tenho dúvidas de que podemos aprender com o passado. Jorge Santana, ele contribui dizendo que aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Porém, o passado deve nos servir como um leme. Ele deve nos impulsionar para a frente e não uma âncora que nos prende e nos estagna no mesmo lugar a vida toda. É claro que nós podemos aprender com a tradição, podemos aprender com o passado, com as gerações que nos antecederam. Mas todo este conhecimento, todas essas lições, essa teologia que já foi desenvolvida até aqui, deve servir para nos impulsionar. O quarto tema que merece destaque na teologia de Bildade é: Deus é onipotente, mas não é ausente. Jó capítulo 25, a partir do verso 1, vai nos dizer assim: diante do exposto, Bildade da região de Suá afirmou: Deus é todo-poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é quem faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Seria possível contar os exércitos de seus anjos? E a sua luz, sobre quem não haverá de se levantar? Assim como então pode ser o ser humano justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Até a lua não tem brilho próprio e as estrelas não são puras aos olhos dele. Muito menos o homem, que não passa de um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O terceiro discurso de Bildade busca exaltar a Deus e, ao mesmo tempo, rebaixar a Jó. A proposta é: Deus é todo-poderoso, domina os céus e a terra. Por que se importaria como um homem nessas condições que não passa de um verme? O discurso aparentemente é belo, porém a sua aplicação é desprovida de graça. E aqui nos fica uma lição muito importante. Diante do sofrimento de alguém, podemos sim observar a onipotência, a grandeza e a soberania de Deus, mas devemos fazê-lo com amor e com graça, e não como Bildade, que exalta a Deus, que engrandece o nome de Deus, porém que rebaixa Jó até as profundezas. Diante do sofrimento, da dor, da angústia de alguém, observamos a graça e a misericórdia de Deus. Agora que já observamos a teologia desenvolvida por Bildade nos seus 3 discursos,
A pergunta que ecoa em nossos ouvidos é, afinal, por que sofremos? Primeiro, sofremos porque o mundo está contaminado pelo pecado e isso também nos faz sofrer. Jesus Cristo nos falou em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Segundo, ser filho de Deus não nos dá imunidade ao sofrimento. Pelo contrário, existem tribulações que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus, e eu quero deixar algumas referências aqui para você estar pesquisando posteriormente. Terceiro, porque somos provados para sermos aperfeiçoados. Acompanhem as referências. Quarto, Deus permite muitas vezes o sofrimento para moldar o nosso caráter. Desta maneira, nós deveríamos olhar para a provação, tal como Jó, e acolhê-la com prazer. Quinto, são para mostrar ao homem a sua própria fraqueza e conscientizá-lo de sua dependência divina. Observe a referência. Sexto, para aprofundar o nosso conhecimento em relação a Deus. Sétimo, para gerar em nós experiência com o eterno e para provar e aperfeiçoar a nossa fé. E por fim, para corrigir os nossos erros cometidos. Observe as referências. Bem, esse foi Bildade, um homem insensível e duro nos seus discursos. Bildade estava equivocado na sua teologia. Aprendemos então que por mais bonito que possa parecer o nosso discurso quanto à dor e o sofrimento do próximo, ele não pode ser desprovido de graça, de amor e bondade. Que Deus em Cristo nos conceda compaixão e graça em favor daqueles que sofrem. E eu quero lhe convidar, a partir deste momento, a orarmos juntos mais uma vez. Nós estamos orando em todo término de aula durante esse estudo que estamos fazendo sobre Jó e o sofrimento humano. E eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos neste momento e juntos orarmos ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nós queremos honrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom e eternas são as Tuas misericórdias. E segundo a Tua palavra, e assim nós cremos, as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos da face da terra. Nós aprendemos, Pai, na aula de hoje, sobre a teologia que Bildade desenvolveu durante os seus discursos a Jó. E oramos para que o Senhor nos conceda graça, nos conceda compaixão, amor e misericórdia diante daqueles que sofrem. Que as nossas palavras, Senhor, possam fluir de nossos lábios como palavras de cura, palavras de libertação, e que elas, ó Pai, sirvam para aconselhar, como também para trazer paz àqueles que sofrem, segundo a Tua palavra, a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, e oramos em favor daqueles que estão sofrendo neste momento. Alcança-os por Tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite o momento, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante
a sua contribuição para o crescimento do nosso canal. Compartilhe o link da nossa aula no grupo dos seus amigos, no grupo da igreja, da sua família e deixe o seu comentário aqui conosco também. Fale para nós o que você tem aprendido conosco aqui no Teolosofando. E eu espero você quinta-feira que vem para mais um dos nossos encontros, onde estaremos estudando sobre a teologia de Zofar, o terceiro amigo de Jó a discursar. Eu lhe aguardo. Próxima aula, quinta-feira que vem. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e até lá.